Quem foi Paulo Freire? Bom, eu sou o professor Marcelo, sou geógrafo e pedagogo e um apaixonado pela educação. E quero fazer você pensar um pouquinho para não sair aí comentando besteiras sobre uma das maiores referências da educação, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Sim, Paulo Freire ele é referência para grande parte dos pedagogos e por outro lado hoje vem ganhando uma corrente de ódio sobre Paulo Freire. Então o meu objetivo, se você é uma pessoa que gosta de pensar, e poder entender um pouquinho sobre o seu método e por que ele é estudado na maior parte das universidades do mundo inteiro. E por que no Brasil, que é o seu país de origem, existe um grupo de pessoas que acaba aí deturpando um pouquinho da sua história, dos seus estudos e querendo culpá-lo pelo fracasso de parte da educação nacional. Paulo Freire é nordestino. Sim, nasceu na década de 20, iniciou os seus estudos no curso de Direito, se tornando advogado. Casou com uma professora e, obviamente, foi uma das grandes incentivadoras para ele poder começar a lecionar. Sim, ele começou a lecionar, começou aí também trabalhando como gestor. Mas o grande salto na vida de Paulo Freire é quando ele assume um projeto aí de alfabetização e cria o seu método, que basicamente ele se baseava pelo letramento primeiro das palavras e depois dividindo em sílabas e depois dando um significado a essa palavra. A pessoa tinha que entender uma determinada palavra e depois entender o significado. Após entender esse significado, a pessoa deveria interpretar esse significado colocando um tom crítico a essa ação. Isso, claro, que vai gerar um descontentamento na época do regime militar e vão achar o Paulo Freire uma pessoa que sempre incentivou a criticidade, incentivou o papel de cada um, dando sim a cada um, um determinado poder, que ninguém sabe mais ou sabe menos, que nós temos saberes diferentes, que nós devemos interpretar aquela informação a partir do que a gente já tem de conhecimento, para daí sim adquirir o novo conhecimento. Aí eu te pergunto, o que há de errado nisso? Como isso pode prejudicar a alfabetização de alguém e tornar a educação brasileira um fracasso? Bom, vamos começar então a pensar. Ele vai ser exilado, em alguns países aqui da América do Sul, em destaque aí para o Chile, mas depois ele vai passar muito tempo exilado na Europa, na Suíça, onde ele fica lá. E depois, quando tem aí a lei da anistia, na década de 80, ele volta para o Brasil, onde ele vai assumir alguns cargos aí, principalmente no estado de São Paulo, como secretário de Educação, e ele se torna aí, com seus livros, inúmeros livros que escreveu, aí referência e base de estudos para grande parte dos professores brasileiros. E aí chega então um grupo de pessoas que acaba percebendo que a educação brasileira, sim, tem problemas, culpando todo esse fracasso, que as pessoas acabam apenas vendo o lado negativo da educação, pegando a média dos indicadores, e aí culpam esse fracasso. Quem é o culpado? O culpado foi o governo A? Foi o governo B? Não, o culpado é Paulo Freire. Mas por que eles fazem isso? Porque tanto a direita como a esquerda acabaram estando no poder e acabaram, sim, utilizando na sua formação de professores os conceitos de Paulo Freire. Eu, como pedagogo, que estudei Paulo Freire, sim, sou uma pessoa que acredito em grande parte do que ele fala, na prática do que ele fala. É óbvio que não existe nenhum autor do mundo que você pega o estudo dele realizado num determinado local, que eu possa replicar isso em qualquer área, em qualquer região, em qualquer nível. O que é mais importante do Paulo Freire, o que é mais importante a gente pensar, não é apenas o seu método, que foi utilizado para a educação de jovens e adultos, mas sim a sua forma crítica de entender os conceitos. Professores que ficam apenas passando o conteúdo, Paulo Freire vai chamar de educação bancária, como se a gente estivesse depositando ali, na cabecinha do aluno uma informação e fazer ele decorar a informação. E é verdade, nós estamos hoje fazendo nossos alunos apenas repetirem as informações. E isso não vai formar
pessoas que vão pensar, que vão ser críticas, né? Então, no método de Paulo Freire, nós temos ali pessoas que são mais críticas. Isso para nenhum governante é importante. O importante é eu aceitar a forma que ele pensa e acabar achando que é a forma ideal e não duvidar. Então, Paulo Freire, em todo o seu método, além de valorizar e achar que todas as pessoas são iguais e têm capacidade de aprender e têm a capacidade de entrar no ensino superior e têm a capacidade de escolher uma função social e ajudar com a sua função social a transformar uma comunidade. Não é a educação que transforma um país. A educação transforma as pessoas e as pessoas transformam um país, transformam um lugar. E essas frases de impacto incomodam quem quer ter o controle total. Então, se você perceber, Paulo Freire em si, com o seu método que foi utilizado, como eu falei, na educação de jovens e adultos, não prejudicou em nada os baixos indicadores da educação nacional. O resultado desses baixos indicadores, nós temos inúmeros motivos. Sim, nós temos pessoas na função errada, pessoas que não eram para escolher a docência, que não têm vontade de ensinar, que não são apaixonadas pela educação, pela profissão, e acabam entrando e aí, obviamente, não vão fazer um bom papel como educador. Esse é um problema. O outro problema é a baixa valorização, o excesso de trabalho nos professores. Nós temos também um problema que é importante fazer, é a preparação para essas provas que vão formular e que vão dar a base nos indicadores. Um outro fator importante que deve ser falado, que as pessoas hoje parece que têm medo de falar, que é a quantidade de conteúdo que se estuda no Brasil. Nosso aluno tem uma quantidade, se estuda muito e se aprende pouco. Você pode falar, eu tenho contato com professores de outros países e quando eu falo o que é passado para os meus alunos, eles ficam, isso tudo? Já dei aula para alunos que vieram de intercâmbio e todos eles comentam a quantidade de informações que se estudam no Brasil. Cada aula é um conteúdo e vai passando rapidamente sem ter o tempo da pessoa amadurecer e aprender de verdade aquilo e poder aplicar aquilo. E, obviamente, se a pessoa não consegue aprender, levando em consideração que cada um aprende no seu tempo, no seu ritmo, nós vamos, quando chegar a uma prova-teste para medir o nível de educação, nós vamos ter ali um baixo índice porque não teve uma aprendizagem significativa. Então, o nosso objetivo, o meu objetivo com esse vídeo é fazer você pensar, para você entender que Paulo Freire não é culpado de nada, senão ele não seria estudado nas universidades dos Estados Unidos, nas universidades europeias, sendo um dos autores mais citados. Então, vamos deixar de ser vira-latas em criticar um dos estudiosos mais respeitados no mundo. Nós devíamos ter estátua de Paulo Freire, devíamos ter o dia de Paulo Freire e homenagear Paulo Freire por todos os seus estudos e todo o seu respeito internacional. O método que ele falou, como a gente afirma para vocês, é um método de alfabetização que serviu muito e serve muito para a educação de jovens e adultos. O seu filho na escola, grande parte, não utilizam o método Paulo Freire. Então, quando a pessoa quer culpar Paulo Freire pelo fracasso, não. Culpe o Estado, culpe uma falta de planejamento de educação como país. Nós temos um programa de educação de governo, que a educação é um investimento a longo prazo. E, obviamente, se eu tenho um governo que vai exercer o seu projeto, ele vai sair do poder. Quando os resultados começam a aparecer, vem outro governo e desmorona tudo aquilo. E a gente não tem uma continuidade. Para valorizar, se você pegar exemplo de países europeus, pegar o exemplo da Coreia do Sul, se pegar o exemplo da China, se pegar o exemplo desse país hoje, Singapura, que vem crescendo muito nos indicadores de educação, eles primeiro partem do segundo pressuposto, professor muito valorizado. Assim eu vou atrair pessoas que queiram estudar. Não é qualquer pessoa que se torna professor. Por exemplo, pega alguns países aí, você tem que ter tido uma boa média de ensino médio para poder você requerer entrar nessa carreira como professor. Então, não é tão fácil assim como no Brasil hoje, que eu vejo notícias, por exemplo, recebi esse dia no Instagram, torne-se professor em 1 ano. Como isso? Como isso a pessoa pode se tornar professor em 1 ano? E isso é a vulgarização, a precarização da formação dos professores no Brasil.
E, obviamente, temos que achar um culpado. O culpado são essas instituições que estão formando de qualquer jeito o professor, apenas pensando na mensalidade. Não digo que todas as instituições fazem isso, mas algumas sim. Vê aquele professor, aquela pessoa que vai se formar professor, apenas como um número, um aluno que vai pagar a mensalidade. Mas a qualidade da formação desse professor deveria ter um controle maior do governo. E esse professor, sim, ser muito valorizado para poder entrar na sala de aula e dar uma aula com qualidade. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreve aí no canal. Eu sou o professor Marcelo.